Olá a todos, sejam bem-vindos a este episódio do F Academy. Nosso assunto de hoje é acesso a dados com Faridac. Este episódio inaugura uma série de episódios acerca de Faridac que nós vamos executar nas próximas semanas. Meu nome é Fernando Risato, sou consultor de embarcadeiro para a América Latina. Esta é a agenda do episódio de hoje. Nós vamos compreender a arquitetura do Faridac, como ele está organizado, os componentes, as camadas de acesso a dados. Vamos explorar um pouco sobre os bancos de dados suportados e as plataformas suportadas pelo framework, como configurar as suas conexões através do FD Connection. Vamos explorar os principais componentes do framework, FD Table, FD Carry, Store Procedure e, obviamente, uma série de demos. Então, iniciando pela arquitetura do Faridac. O Faridac oferece uma infraestrutura para conexão de banco de dados corporativo de altíssima performance e extremamente fácil de usar. Você tem um conceito de acesso a dados universal, ou seja, o Faridac, um dos principais benefícios do Faridac é a habilidade de se conectar a múltiplas bases de dados, a distintas plataformas, de maneira universal, sem que você tenha que escrever código específico para cada uma das plataformas, porém respeitando as características de cada um dos bancos. Isso é possível através de configurações, macros, tudo isso nós vamos explorar ao longo desses episódios sobre Faridac. Ele não apresenta a necessidade de drivers, não tem DLLs externas, tudo está embutido no código-fonte. Tá? Inclusive o código-fonte está disponível como parte do produto. Também Faridac é um framework que permite uma fácil migração se você está usando BDE e tem a necessidade de migrar, porque o BDE é uma tecnologia descontinuada, não suporta os sistemas operacionais mais novos, e também DB Express. Nós já temos os migradores automáticos de DB Express, caso você queira utilizar bancos de dados hoje não suportados pela DB Express ou versões de bancos de dados mais atuais. Então, nós vamos comentar um pouco sobre Refind, porém teremos um episódio específico sobre migração também. Então aqui um pouco de detalhe em termos da arquitetura do Faridac, como ele está constituído. Né? Então você tem aqui as camadas de abstração do Faridac, onde através de componentes não visuais, né, e alguns componentes visuais que são parte do próprio framework, você consegue acessar nativamente uma série de bancos de dados. Né? Você tem também algumas pontes ou bridges via ODBC e via o próprio DB Express. Ele suporta um driver, por exemplo, que você tenha para DB Express específico. Né? E de qualquer maneira, com isso, você tem acesso nativo a uma série de bases de dados relacionais, motores de Big Data e também bancos de dados embutidos. Então, toda esta camada de abstração, toda essa infraestrutura para conexão, incluindo os drivers físicos, os datasets, os data adapters, todo o framework do Faridac ele está disponível tanto para aplicações FireMonkey quanto aplicações VCL, exatamente com as mesmas capacidades. Então, seja em VCL, seja em FireMonkey, desktop, mobile, em Delphi ou C++, é exatamente o mesmo framework disponível para todas as plataformas. Em termos de conectividade, você consegue, com o Faridac, conexão local ou remota para as principais bases de dados do mercado. Você tem suporte para Big Data e também sistemas de Data Warehouse. Nós vamos detalhar um pouco sobre isso. E suporte para bases de dados embutidas, né, ou os embedded, né, como a IBLite e SQLite. Vale compreender que os drivers ou as bases de dados para as quais você terá acesso, você terá conexão, depende da versão ou da edição do Delphi ou do C++ Builder que você está utilizando. Então, no Delphi e C++ Builder Enterprise, você tem acesso a todas as bases de dados suportadas local e remotamente. No Delphi,
ou C++ Builder Pro. Com o FireDAC Add-on Pack, você também tem o mesmo nível de acessibilidade do Enterprise. E no Delphi ou C++ Builder, somente Professional, sem o FireDAC Add-on Pack, você tem uma parte dos drivers de conectividade para alguns bancos e somente conectividade em localhost, não tem conexão remota. Então, um pouco mais de detalhe sobre isso está aqui. Aqui em verde você tem as bases de dados que estão disponíveis somente para a versão Enterprise do Delphi ou do CBuilder, ou para aqueles que têm a versão Professional e o FireDAC Add-on Pack. As bases de dados que estão aqui em azul, elas estão disponíveis na versão Professional da ferramenta, mesmo sem o FireDAC Add-on Pack. Porém, para esses motores aqui, né, essas bases de dados como Interbase, Postgre, MySQL, SQLite, Firebird, Access e o ADS, estão disponíveis no Professional somente para conexão local, não tem suporte à conexão remota. Ok? Então, revisando, na versão Enterprise você tem acesso a toda este range aqui de bancos de dados. Na versão Pro você tem acesso a esses marcados em azul, seja em localhost ou com base de dados embutidas, né? É o que você usa na aplicação mobile, então é IBLite, IB2Go ou SQLite. Se você tiver um Pro com o FireDAC Add-on Pack, então você tem acesso a tudo também, ok? Então, essa é apenas para que fique claro quais são os motores, as bases de dados que você tem acesso ou não, de acordo com a versão do produto que você está utilizando. Esses são os principais componentes da infraestrutura ou do framework do FireDAC. Né? Então você tem um connection, né? Onde você vai obviamente configurar a conexão com a base de dados que você vai utilizar. O transaction, ele, apesar de ter um componente explícito, né, você não necessariamente precisa desse componente no momento de executar transações, mas você pode ter esse componente para um maior controle de transações. A query, mais tradicional de todos, para consultas SQL, né, vai retornar um conjunto de dados. StoreProc para execução de Store Procedures. Table, digamos que a table, no final das contas, ela representa uma query de uma única tabela. Então, por detrás dos panos, o que acontece no momento que você abre uma tabela numa table é que ele executa um select asterisco daquela tabela lá no motor. O fato da existência da table, né, ou o motivo da existência da table é para questões de compatibilidade, especialmente se você está migrando, por exemplo, de um BDE, onde havia um uso extensivo de um T-table, por exemplo. Né? Hoje, se um projeto que você está iniciando, recomendado é que você utilize sempre a TAD Carry, né, a Carry. Script para execução de scripts SQL em lot, né? E o TAD Main Table. Então, o main table é um dataset em memória na linha do que é o client dataset, alguns diferenciais. Configuração de conexões, ela se dá de duas maneiras. Na verdade, de três maneiras. Né? Você tem o FireDAC Explorer, um editor standalone, que está integrado lá na IDE, que permite você carregar e salvar arquivos de configuração e também testar as conexões, navegar pelos dados. Né? Nós vamos lá agora explorar esse cara. Dentro da IDE, você tem a configuração do próprio FD Connection, direto no componente, e aí onde você encontra todas as opções de parâmetros para a conexão e também opções avançadas para conjunto de opções avançadas para que você possa parametrizar essa conexão e extrair o que você quer de cada um das bases de dados suportadas. Outro editor integrado ao FireDAC é o editor da SQL do FD Carry. Então, ao definir a carry do FD Carry, você tem a habilidade aqui de testar a execução dessa carry, já em tempo design, além de aqui permitir a configuração de parâmetros, macros e opções avançadas
para essa query. Tá? Então, tudo nesse editor do FD Query, duplo clique lá no FD Query, esse editor está disponível para você. Falando em configurações, o FireDuck suporta mais de 60 opções de parametrização, entre opções de fetch, de formatação, monitoramento de recursos e opções de update, como é que os updates serão aplicados no banco de dados. Tem aí, ele é extremamente flexível, extremamente configurável. É por esta razão que nós dizemos que ele é genérico, ele é universal, porém essas opções te permitem configurar particularidades das mais diversas plataformas de banco de dados que nós temos acesso. Por exemplo, uma dessas configurações é o mapeamento customizado de tipos de dados. Então você consegue, por exemplo, fazer aqui um mapeamento onde, no momento que eu estou recebendo, né, ser um exemplo, do banco de dados, um inteiro de 16 bits, eu posso convertê-lo a um int 32. Né? Então, ele permite um mapeamento de forma que o mapeamento do tipo de dado dentro da ferramenta ele vai ser trocado. Então, outro exemplo clássico, né? Eu estou recebendo aqui, o meu source é um BCD e eu quero que o target seja um int32. Então a aplicação vai enxergá-lo como int32. Isso daqui é vital para que você consiga mapear as diferenças entre as diversas plataformas de banco de dados, diferenças entre tipos numéricos, entre booleanos, entre datas, e com isso você transforma a sua aplicação em uma aplicação genérica multibanco, porque eu mapeio e faço com que as diferenças de tipos de dados entre os motores sejam resumidas ou sejam convertidas em um mesmo tipo de dado dentro da minha ferramenta, dentro da sua aplicação em Delphi ou em CBuild. Então é isso que permite, um dos fatores que permite você criar uma aplicação realmente multibanco. Né? Além de outros N recursos que estão na ferramenta que nós vamos explorar ao longo desses episódios, como macros e como código dentro da instrução SQL, como você consegue colocar, por exemplo, um if na instrução SQL para detectar qual é a conexão que eu estou, que tipo de banco estou conectado e usar uma expressão distinta na conexão SQL, fazer um pré-processamento da query e substituir um trecho da instrução SQL antes da execução. Mas este aqui, então, um mapeamento de tipos de dados que permite você tornar standard, né, distintas plataformas de base de dados. E com isso vamos, então, passar a ideia do RadStudio, Delphi ou CBuilder. Tudo que nós estamos vendo, mais uma vez, vale para Delphi e para CBuilder. E vamos explorar, então, um pouco dessas opções. Nós estamos aqui na ideia do produto. Eu vou iniciar aqui explorando um pouco o menu Tools. E nós temos aqui o FireDuck Explorer. O FireDuck Explorer ele é uma ferramenta independente da IDE que permite você criar novas conexões com as bases de dados suportadas e permite também você explorar essas conexões. Então, observe que as mesmas conexões que aqui estão, elas estão aqui no meu Data Explorer, né, do FireDuck. Essas conexões eu posso tanto defini-las aqui no meu Data Explorer, quanto aqui no FireDuck Explorer, elas estão sendo salvas nesse arquivo aqui, fdconnection.defs.ini. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma conexão dbdemos, né, que naturalmente é do Interbase, e eu tenho aqui o Interbase já ativo. Essa mesma conexão dbdemos está aqui definida no meu Interbase no Data Explorer da IDE, ok? Então, estamos olhando aqui para o mesmo arquivo de conexões, esse fd connection.defs.ini, né, que é o nome default do arquivo de conexões. Bem, uma vez conectado aqui, você tem, por exemplo, uma visão completa de dados, você consegue explorar aqui os dados, você consegue executar um script se necessário, então aqui tem um executor de scripts, eu consigo até testar uma query, ele vai gerar um log aqui da query, né? Então, por exemplo, eu consigo executar aqui a query, ele gerou aqui um log do resultado dessa query.
né, como você pode ver. Então, esse é o Connection Explorer. Você consegue por aqui definir novas conexões, ó, como você está vendo aqui, né? Então, aqui na definição dessa conexão, eu vou dizer qual é a base de dados que eu desejo acessar e aí configurar todos os detalhes dessa conexão, né? Além de, então, poder explorar, né, não somente tabelas, mas views, por exemplo, procedures, se existirem, generators, todos estão disponíveis aqui. Por exemplo, acredito que nesse banco employee nós temos procedures. E temos aqui uma view também definida nesse banco de dados. Então, clicando sobre a view, você tem aqui já imediatamente os dados dessa view. Então, FireDAC Explorer é um utilitário que está aqui no menu Tools do seu Delphi, tá? FireDAC Explorer. E essa definição de conexão ela também pode ocorrer diretamente aqui no seu Data Explorer. Então, por exemplo, aqui no Interbase, eu tenho aqui a conexão DBDemos. Você pode explorar os objetos, tal qual lá no FireDAC Explorer, e fazendo um duplo clique sobre um das tabelas, né, você tem aqui a opção View, né, onde eu consigo navegar diretamente aqui desde a IDE nessa tabela, né, consigo até aplicar aqui alterações, consigo alterar aqui esse select, né, por exemplo, fazer aqui uma ordenação por category. E aí você tem o SQL, então, um editor SQL disponível para testar aí algumas tabelas, alguns dados diretamente na IDE, né? Eu posso aqui também definir uma nova conexão, então faço um add new connection e defino essa nova conexão. Defino aqui qual é o driver que eu vou utilizar. Esse é basicamente o editor de conexão lá do FD Connection. Defino aqui todos os parâmetros e salvo essa conexão, ela passa a estar disponível aqui no meu Data Explorer e também salva lá no meu FD Connection Defs, ok? Então esse é o FireDAC Explorer, me dá acesso direto às conexões que eu tenho aqui diretamente na IDE do produto e me permite também execução de queries. Vou criar aqui um novo projeto para que nós possamos começar a explorar um pouco os componentes do FireDAC. Então, vamos iniciar por uma aplicação VCL tradicional. Como nós vimos, nós temos mais de uma opção, uma forma de definir a conexão do FireDAC. Eu vou utilizar aqui o método mais simples, ou seja, nós não vamos definir essa conexão aqui pelo Data Explorer, nem pelo FireDAC Explorer. Nós vamos simplesmente trazer um FD Connection aqui para a tela e vamos fazer a configuração dele manualmente. Então, Connection Editor. Primeira providência é definir qual é o driver, né? Aqui a gente está utilizando um Interbase aqui para desenvolvimento, então selecionar aqui o driver do Interbase. Como você pode ver aqui, você tem acesso a todos os motores aí suportados pelo FireDAC. Você basicamente, por Interbase, temos que definir qual é o banco de dados, usuário e senha. Cada banco, é claro, tem a sua particularidade em termos de definição dos parâmetros de conexão. Então vamos lá. Iniciando aqui pelo database, lá no samples do Delphi, eu vou escolher aqui, por exemplo, o employee. Né? Aí, usuário e senha, ok? E você já pode testar aqui a sua conexão estabelecida com sucesso. Conforme nós comentamos, o conector do FireDAC tem inúmeras opções de configuração, como você pode ver. Tudo isso daqui são opções de configuração que você pode explorar. Existem aqui recursos que se aplicam a um ou mais bancos de dados, alguns são exclusivos de um banco de dados em particular. Então, você tem aqui muita configuração. Ele obedece aqui um princípio de hierarquia. Então, todas as configurações
que você fizer aqui no nível do FD Connection serão automaticamente herdadas pelas carries e tables, e ainda Store Procedures. Porém, lá numa Store Procedure ou numa table em particular, você pode fazer uma mudança nessa configuração que vai se aplicar somente àquela carry. Então aqui nós estamos conectados, eu vou até testar aqui, ó. Nós estamos conectados a uma base de dados do Interbase, né? Vamos setar aqui propriedade login prompt para falso. Eu vou salvar esse projeto aqui, então vamos criar aqui um FileDAC 101. Tá aí, o projeto está salvo. Vamos trazer mais alguns componentes aqui para a tela. Então, vamos trazer um FD Carry. Okay? E um Data Source. Apenas para que fique claro, né? Aqui no FD Connection, nós configuramos os parâmetros para esta conexão em particular. Então, você vem aqui em Params, você tem toda a configuração de parâmetros para essa conexão, nesse caso, Interbase. Porém, se você já tiver a conexão previamente definida aqui na sua lista de conexões, né, basicamente o que você tem que fazer é localizar aqui, ó, qual é a conexão que você quer usar. Então, se eu selecionar uma das conexões aqui já pré-definidas, o FD Connection assume todos os parâmetros que foram definidos para essa conexão, né? Eu não vou fazer isso nesse momento, a gente vai seguir utilizando a conexão aqui que foi definida na mão. Então, o meu carry, ao ser arrastado para o formulário, ele automaticamente se liga ao FD Connection se existir um disponível. O meu dataset, naturalmente, estará ligado ao FD Carry. Aqui na Carry, nós vamos definir o select, né? Então, um select aqui para teste, customer, posso executar, né? Entender aqui o resultado, o que é que está voltando, certo? E tenho também aqui definição de parâmetros, caso eu defina um parâmetro para essa instrução SQL, então, por exemplo, costNo igual costNo, né? Então, aqui automaticamente ele já define esse parâmetro para mim. Eu vou dizer o tipo de dados, etc. Posso colocar aqui um valor de teste, mas naturalmente isso vai ser preenchido normalmente em tempo de execução, né? Remove o parâmetro, ele já faz o parser do SQL e remove o parâmetro. Nós temos também suporte a macros, nós vamos falar disso num dos episódios aí futuro, e o mapeamento de dados, nós já comentamos qual é o objetivo dele. Então, vou clicar aqui em OK, já temos a FD Carry com os fields. Então, aqui no Fields Editor, eu posso adicionar aqui todos os fields, ok? Vamos manter a conexão fechada, ok? Eu vou trazer para cá um panel, então vamos acrescentar o panel aqui alinhado no topo do formulário. Okay. Vamos trazer também um grid, então eu me quero aqui um dbGrid, esse dbGrid vai estar alinhado client. Aqui em nosso panel, vamos ter um checkbox. Então, esse checkbox ele vai servir para ativar a conexão, né, ou desativá-la. Então, aqui, ativar. E eu quero também um navigator. Então, db navigator, também aqui na tela, né? Vou melhorar um pouco o alinhamento desses caras. Então, aqui, esse cara vai ter uma margem aqui. Ok? O nosso botão estará alinhado, nosso checkbox, perdão, à esquerda, né? Também com algumas margens para que ele fique visualmente mais bem posicionado. E finalmente o nosso navigator vai ocupar o restante do espaço disponível. Ok? Então
essa interface. Basicamente, o que nós temos que fazer aqui ainda é, no momento aqui do botão ativar, assim, o nosso data source, ele também vai se conectar, o nosso navigator, ao data source, né? O data source está ligado ao carry 1 ao FD connection, conexão está fechada. Então aqui no evento do nosso checkbox, nós vamos fazer no evento clique do checkbox, nós vamos ter fd carry1.active se o nosso checkbox checked for true, ele ativa, se desmarcar, ele desativa. Ok? Então isso basicamente é o que nós necessitamos para construir a aplicação. Uma interface básica, né, com acesso a dados. Se eu ativar a query aqui em tempo design, você vai ver que nós já temos dados, né? Basta ligar aqui o data source corretamente. Então, aqui já com dados, a aplicação funcionando em tempo design, eu vou desativar a query. Nós vamos trazer, antes de executar a aplicação, dois novos componentes para cá. Um deles é o driver físico do Interbase. Então, o que é o Physical Interbase Driver? Se nós vamos aqui na guia, na paleta do FireDAC, né, links, você tem todos os drivers nativos suportados pelo FireDAC. Basicamente, o que esse cara faz aqui, quando você traz esse componente, né, ele tem algumas configurações avançadas que eventualmente não é muito comum, você pode utilizar, mas na verdade a função dele é adicionar uma unit no seu uses aqui do seu projeto. Então, é equivalente a você adicionar a unit, né? Isso está adicionando o driver físico aqui do Interbase. E eu devo trazer para cá também um cursor. Esse wait cursor do FireDAC, ele implementa o cursor, aquela espera, né, quando você está acessando o banco de dados, para as várias plataformas. Então ele tem um cursor para os forms, que é a VCL tradicional, para uma aplicação FireMonkey e uma aplicação de console. Então agora nós estamos prontos para executar a aplicação. Vou dar aqui no run. Se eu ativar, nós temos dados aí já em tempo de design. Observe que, em tempo de execução, observe que a query, por padrão, aqui no Update Options, ela vem marcada como Request Live, está aqui True. Significa que essa query é editável, né? Obviamente, é uma query simples, então ela é editável, ela não tem joins, etc. Nós vamos compreender durante os próximos episódios como trabalhar com queries que tem join, como torná-los editáveis, cache de update e tudo mais. Mas eu vou ativar aqui a query. Nós podemos fazer uma alteração nessa linha, né? Já está salvo, ok? Então nesse momento está com auto commit, então se eu carregar novamente a aplicação, os dados já foram persistidos lá no banco. Então esse workflow básico para a criação de uma aplicação com o FireDAC no Delphi ou no C++ Builder. Aproveitando esse mesmo exemplo, eu posso também utilizar um table, né, para consulta simples no FireDAC. Então aqui eu vou substituir esse FD Carry por esse table que aqui está. Ele provavelmente já está aqui ligado ao meu FD Connection, né? E aí basicamente, ao invés de um select, você vai selecionar aqui um table name. Então, tomar aqui, por exemplo, o table name, a table sales, né? E definido a tabela, eu vou substituir aqui o nosso data source. Vamos carregar aqui os fields, tal qual. Eu vou alterar o nosso data source, ao invés de olhar para carry, vai olhar para o table 1. E isso já faz com que o navigator e o grid já estejam devidamente atualizados. Aqui no código, uma única alteração. Eu poderia substituir esse código aqui pelo
a fdtable1.active ou open, mas vamos tornar esse código aqui genérico. Como é que eu torno isso genérico? Bem, eu tenho aqui na tela um data source, né? Então eu vou olhar para o data source 1.dataset. Ele tem um dataset genérico como propriedade, onde está conectado o meu FileDAC Query ou o meu FileDAC Table, não importa. Vou dar um open no dataset que está conectado a este data source. Se nós executarmos a aplicação, ativar, então trocamos de dataset, agora estou usando o table, mas o princípio segue o mesmo. Nós podemos fazer aqui uma alteração. Então, por exemplo, vamos alterar aqui a quantidade, por exemplo. Então, a quantidade aqui que foi pedida, né, de 10 aqui, eu vou passar para 20, ok? E, como você pode ver, ele já gravou a informação lá no banco, ok? Então, aí a utilização do table, muito similar a query. A diferença, obviamente, você não faz o select, seleciona uma única tabela para utilizar a cada vez. Para finalizar este exemplo com componentes básicos do FileDAC, eu vou fechar esse projeto. Vamos criar um novo projeto, outra aplicação VCL, né? Lembrando novamente que tudo isso que nós estamos fazendo é válido também para aplicações no FireMonkey. Então, desta vez, ao invés de definir uma conexão manualmente, nós vamos trazer aqui para a aplicação, ó, a tabela employ. Então, simplesmente eu arrasto, né, o banco de dados employ para cá, ele definiu aqui o employ connection, que é um FD connection já todo parametrizado. Né? E nós podemos trazer, por exemplo, uma store procedure também. Então, nós queremos testar aqui essa store procedure get employee project. Ela vai basicamente trazer, se nós olharmos aqui pelo IB Console, ela vai trazer o projeto em que o empregado está alocado. Né? Então, store procedures, get employee project, bastante simples, é um select, vai trazer o ID do projeto no qual o empregado está alocado. Né? Então, essa é a procedure que nós vamos executar. Eu vou trazê-la para cá. Como você pode ver, ele já automaticamente configura tudo aqui, ó, Store Procedure Name, já está ligado o meu FD Connection adequadamente. E aqui, né, é o meu Employee Connection. Vou deixar esse cara aqui desconectado. Vamos aqui olhar para os parâmetros. Então, o que é que nós temos de parâmetro aqui nesse cara? O parâmetro de entrada é o código do empregado, o parâmetro de saída é o ID do projeto, ok? Então, bastante simples. Vamos colocar aqui dois edits na tela. Um deles será o parâmetro de entrada, o ID do employee, né? Esses são os dois parâmetros aqui dele. E aqui o Project ID é o retorno. Tá? Vamos limpar esses caras aqui. Um botão para executar a Store Procedure. Então nós vamos adicionar um código aqui nesse botão. Inicialmente eu vou estabelecer a conexão aqui no Employee Connection. .open. Okay. Depois o Get Employee Project, que é a Store Procedure, vamos preencher aqui o parâmetro, né? Podemos utilizar aqui params e o índice do parâmetro ou param by name. Vou optar aqui pelo índice. E aí ele vai receber o edit empinou. Vamos executar execproc e o nosso
result, né, que está no segundo parâmetro. Então, o nosso edit project ID.text vai receber o parâmetro de saída, que é o segundo parâmetro. Lembrando, posso utilizar parameter name, etc. Então, se nós executarmos a aplicação, deixe-me salvar aqui. Um employee válido. Deixa eu ver aqui na tabela. Por exemplo, o 20, né? Então aqui 20, execute, e aí eu tenho como retorno o projeto que ele está alocado. Ok? Nem todos aqui nesse caso têm um projeto alocado. Então isso aí para exemplificar a utilização de parâmetros de store procedures parametrizáveis retornando valores. E com isso chegamos ao final deste episódio da FreeCAD. Esse é o primeiro de uma série de episódios que nós vamos fazer sobre FireDAC. Então, se esse é um assunto que te interessa, fique ligado aí nas próximas apresentações, inscreva-se. Aqui você tem alguns links de referência, então a documentação do FireDAC é bastante extensa, bastante completa, você vai encontrar muita coisa aí na documentação do produto e alguns blogs para que vocês possam explorar aí posteriormente. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos, meus contatos estão aqui à disposição e siga-nos no Facebook, Comunidades Delphi Brasil, Embarcadero BR. Esse é hoje nosso principal ponto de contato aí com a nossa comunidade. Ok? Muito obrigado e vamos agora para perguntas e respostas ao vivo.